Algum tempo atrás, quando eu era apenas um garoto, tinha um sonho: conhecer o verdadeiro Papai Noel. Naquele mês de dezembro, eu estava completamente obcecado por fotografia e vídeo, gravando e tirando fotos de tudo o que via. De literalmente tudo. As árvores do lado de fora de nossa casa, nossa lareira e até um pote de biscoitos queimados que minha mãe havia me ensinado a assar no início da semana. Dos meus amigos, eu era o único que ainda acreditava no Papai Noel. Não me diga que você ainda acredita nisso, dizia meu amigo Chris, ao qual eu nem discutia mais. Eu era um garoto teimoso e sabia que se acreditasse o suficiente, realmente veria o Papai Noel depois que o relógio marcasse meia-noite na virada da véspera para o dia de Natal. Eu estava certo. Mais ou menos. Se você quer continuar vivendo sem saber da verdade, é aqui que você deve parar esse vídeo. Talvez seja melhor se você não souber. Como eu disse, carregar uma câmera para lá e para cá era minha paixão. Naquele ano, na véspera de Natal, eu planejava ser o primeiro do mundo a obter provas concretas da existência do Papai Noel. Em minha mente infantil da época, eu imaginava num futuro próximo jornais e canais de notícias em todo o mundo mostrando minhas evidências. Eles me entrevistariam como o garotinho que havia provado que todos estavam errados, e talvez então as pessoas finalmente começassem a acreditar. Naquela noite, minha mãe e meu pai se revezaram em me colocar na cama, antes de desligar as luzes e voltar para o quarto. Eles não tinham ideia do que eu havia planejado. Depois de ouvir a porta fechar suavemente com um clique, desci as escadas até a sala de estar. Fiquei pensando onde eu poderia esconder a câmera para me dar o melhor ângulo para gravar. Enquanto as horas passavam, movi a câmera e testei vários locais: a lareira, a janela externa, a cozinha onde eu havia colocado os biscoitos queimados. O tempo continuou a passar, e foi só quando ouvi o relógio bater meia-noite que algo inesperado aconteceu. Ouvi a porta do porão abrir lentamente. Isso foi estranho. Pensei que o Papai Noel viria pela chaminé. Parte de mim queria ir até ele e cumprimentá-lo, mas achei melhor me esconder e esperar para ver o que aconteceria. Escolhi o novo sofá dos meus pais no canto da sala como meu esconderijo, ficando atrás, olhando pelo lado e em direção à árvore de Natal. Que merda, eu não tinha colocado a câmera em lugar nenhum ainda. Nada aconteceu por alguns minutos, e eu estava começando a me perguntar se o som que ouvi da porta do porão se abrindo teria sido só minha imaginação. Mas então, ouvi um assovio. Não era alegre, e certamente não parecia haver com o espírito natalino. A neve começou a cair cada vez mais forte do lado de fora, e por algum motivo, esse estranho assovio me fez perceber de repente como nós estávamos completamente isolados aqui. Meu pai havia comprado essa pequena casa há algum tempo. O vizinho mais próximo estava a 1 quilômetro ou mais de distância. O vento da tempestade lá fora começou a ficar mais barulhento. E apesar disso, meus pais não acordaram. Meus olhos se afastaram do clima caótico do lado de fora e voltaram para a porta do porão. E então, eu o vi, se aproximando lentamente. A figura estava coberta por um tipo de capa e parecia flutuar logo acima do chão da sala. Se pensei em gritar? Claro que sim. Porém, tentei me acalmar. Talvez aquilo ainda fosse o Papai Noel. Decidi esperar e ver o que aconteceria. Parecia que a figura alta não tinha visto eu me escondendo rapidamente, pois continuava flutuando em direção à árvore de Natal. O que quer que fosse, começou a assoviar novamente, e dessa vez eu pude identificar a música. Noite Feliz. A melodia estava fora do ritmo, e foi a única vez na minha vida que ouvir uma música me fez sentir desconfortável. Muito desconfortável.
Enquanto eu observava a figura alta perto da árvore de Natal, podia ouvi-la começar a cheirar profundamente. A árvore balançou e tremeu contra a força das narinas da criatura. E então, aquilo falou: "Saia, garotinho." Um arrepio percorreu minha espinha. Ele tinha me visto. Respirando fundo, reuni coragem para ficar de pé. "Chegue mais perto", ele disse. Eu dei um pequeno passo. "Mais perto", ele continuou. O obedeci, caminhando até a figura alta bem na minha frente. Me senti pequeno em sua sombra, menor do que eu já era. Você é ele?" perguntei. A criatura emitiu um ruído quase inaudível, talvez um riso, e depois tirou a capa que a estava cobrindo. No mesmo momento, eu desmaiei. Quando voltei à consciência, a criatura ainda estava de pé parada em minha frente. Um sorriso suave estampado em seu rosto. "Você não é o primeiro que desmaiou ao me ver. Você tem sorte de eu não ter te engolido." "Me engolido?" Eu gaguejei. "Sim, é muito ofensivo desmaiar ao ver alguém que você conhece." Eu não disse nada. Embora tenha tentado esquecer como era, ainda consigo me lembrar claramente. Era magra, terrivelmente magra, e seu rosto era algo inexplicável. Embora seus dentes fossem claramente visíveis, eu não conseguia ver olhos, e o que pareciam espinhos se projetavam da crista de sua cabeça. Para responder sua pergunta, não, eu não sou o Papai Noel, mas o conheço, ele disse. "Você conhece ele?" perguntei. A criatura concordou. "Claro, ele é meu irmão." A notícia de que esse monstro aterrorizante era irmão do Papai Noel levou muito tempo para o meu cérebro infantil processar. Como? Perguntei. "Bem, normalmente eu não compartilho essas coisas, mas admiro sua coragem de perguntar. Já faz muito tempo que não falo com ninguém, nem mesmo com um garoto." Ele sorriu, mostrando seus dentes afiados, e depois continuou. "Para todo bom ato nesse mundo, existe um mal. Para todo presente amável, deve haver uma crueldade. Eu trago equilíbrio para o bem que meu irmão espalha. Eu trago o mal." Minha mente revirou, e a próxima pergunta surgiu rapidamente. Verdade seja dita, eu não queria perguntar, mas falei. "Então, que mal você nos trouxe?" Houve um silêncio longo antes da resposta. "Você é muito sábio, garotinho. Tem certeza de que quer saber?" ele disse. Eu fiz um sim com a cabeça, e ele sorriu de volta. "Bem, embora meus presentes não aconteçam nesse dia propriamente dito, dia 25, eles serão sentidos durante o próximo ano ou por até mais tempo." Ele puxou o saco atrás dele e o colocou no chão diante de mim. Havia apenas um presente dentro, que olhando mais de perto, os nomes de minha mãe e meu pai estavam escritos ordenadamente em um cartão escuro que ficava em cima da caixa. "Abra!" ele sussurrou. Quando me ajoelhei ao lado dos presentes, a sala parecia ficar mais fria, o vento agitando violentamente do lado de fora. As luzes piscaram quando comecei a desembrulhar a pequena caixa. "Olhe para o meu rosto, criança", ele disse. "Fui deformado por males que não são meus. Não posso mudar minha forma, mas você pode mudar o destino de sua família." Embora ainda estivesse com medo, de repente fui tomado por uma grande simpatia pela criatura. "Sinto muito por isso", eu disse. Ela pareceu surpresa por um momento antes de responder. "Não deixe se enganar, criança. Eu não sou totalmente inocente." A caixa à minha frente se abriu, revelando um brilho roxo ofuscante. Eu não pude evitar olhar. Olhei profundamente para o brilho e comecei a ver as criaturas dos meus pesadelos. Seres monstruosos e malévolos, mas o pior de tudo, vi meus pais. Era um dia chuvoso de inverno, quando meu pai voltava para a casa do trabalho.
a pasta no banco do passageiro e um olhar preocupado nos olhos enquanto olhava através do para-brisa. Ele não conseguiu ver a tempo o caminhão perdendo o controle ao seu lado. Já era tarde demais. O caminhão ultrapassou meu pai e empurrou seu carro para o parapeito da ponte. Uma violenta onda de brilho de novo veio e a imagem do acidente desapareceu, dando lugar para a imagem de um hospital. Era minha mãe, recebendo o diagnóstico de câncer, deitada sozinha na cama do hospital. Ela olhava para a escuridão. "Por que você está me mostrando isso?" eu perguntei à criatura, segurando as lágrimas. A porta do porão se abriu novamente com um rangido. "Tenho que ir", ele sussurrou, puxando a capa sobre sua cabeça ossuda e ocultando sua forma mais uma vez. Eu observei enquanto ele flutuava de volta para os degraus do porão, e então disse as palavras que sempre lembrarei: "Tenha medo do que está por vir, criança, mas não deixe que isso o consuma da mesma forma que me consumiu." Eu assisti a figura começar a desaparecer na escuridão. Por fim, ela disse: "Pois somente na morte e no sofrimento você encontrará a vida." Até a próxima. Obrigado.